Chegamos agora aqui ao cartório de Passo de Arapuá, onde vamos conversar com a cartorária Sueli Tranin, que vai contar um pouco aí dessa história, a qual seu pai deu início a todo esse loteamento aqui do distrito de Arapuá. Ney, é um prazer estar com vocês, com seus ouvintes, seus internautas. Chegou em 60, em 63 foi a história do cartório de Arapuá. Tinha uma tabeliã e todo o trabalho cartorário era feito aqui. Casamento, nascimento, óbito. Depois ela teve um problema de saúde e me nomearam como substituta. E aí quando foi em 93, foi feito um concurso para cartorário do distrito de Arapuá e nós fizemos esse concurso, passamos e continuamos até hoje. Fazemos casamento, nascimento, óbito, escritura, procurações, tudo que faz um cartório. E hoje o cartório é inspecionado pela corregedoria, todo ano eles vêm aqui inspecionar e a gente segue as normas, as leis que são editadas pela corregedoria. Quando vocês chegaram, seu pai chegou no distrito de Arapuá, como que era essa região? Ainda era toda povoada de mato? Como que era? Conta um pouquinho pra gente. Quando nós chegamos em Arapuá, a fazenda Arapuá, que meu pai veio para gerenciar, ela tinha 30 mil alqueires. Tinha aqui no povoado do Arapuá a estação, os moradores das turmas e um pequeno armazém. Era o que existia. Aí depois de 60, lá para 1967, começou-se a pensar em se criar o distrito e foi feita a criação do distrito e com isso foi feito o loteamento. Esse loteamento da parte de cima, que já tem um pedaço também da parte de baixo que ficou para o loteamento. Seu pai já era vereador nessa época? Sim, meu pai veio para cá em 60. Em 62 ele se candidatou a vereador em Três Lagoas, representando o Arapuá. Aí se fez esse loteamento e se deu início ao distrito de Arapuá, que então já tinha a lei do criado distrito. Sueli Tranin, eu gostaria que você contasse um pouco como que foi sua infância. Olha, a minha infância em Londrina foi muito boa porque até os 11 anos nós vivíamos numa colônia que era só os parentes e alguns conhecidos. Então era tudo feito em bastante gente, bastante criança, bastante... Como chamava essa colônia? É a colônia da cervejaria Londrina, onde papai era o gerente, meus tios eram funcionários e os filhos deles que eram na colônia, que a gente morava na colônia, toda essa família. E alguns moradores que não era da família, que também moravam lá. Então foi uma infância assim, só diversão, brincadeira, diversas brincadeiras. O que te marcou mais nessa época aí? O que tinha assim, de mais assim, para falar, não vou esquecer desse local nunca? A cervejaria em si, porque era um prédio enorme, para nós que éramos crianças. A colônia, que era feita de tábua, tudo pertinho uma da outra. O chão de terra, que era onde a gente mais brincava, e aquela união que tinha com os irmãos, com os primos, que era uma festa só. Você já tinha todos os seus irmãos com 11 anos? Sim, todos eles, graças a Deus. Todos nasceram em Londrina? Eu e o Zé Alexandre, que é o mais velho, nascemos no Rio de Janeiro. E os outros 4 nasceram em Londrina, na cervejaria. Carlinho, Afonso, Roberta, Jôs, foram todos em Londrina. O que levou vocês a vir para o então Mato Grosso? Então, porque papai era gerente na cervejaria e seu Fausto Tavares, que era o diretor, o dono da cervejaria, comprou uma fazenda aqui no Mato Grosso de 30 mil alqueires. E papai ficou meio desgostoso por uns problemas familiares e seu Fausto Tavares perguntou se tinha alguém que pudesse vir para cá, para Arapuá, para desmembrar, para desmatar a fazenda. E papai falou, eu vou. E aí em 60 nós chegamos aqui, em janeiro de 60. E isso era
um matagal, era uma floresta. Que mudança foi essa? Vocês numa das cidades maiores do Paraná, que só perdia para Curitiba, e de repente chegar para um lugar que não estava habitado. Olha, para nós crianças é sempre tudo é festa, né? Para mamãe que vivia numa casa confortável, no centro, tudo próximo, ela estranhou muito, porque aqui a casa era de madeira, estragada, e tinha que veio 40 peões lá de Londrina para trabalhar aqui e tinha que trabalhar dobrado, não tinha funcionária. Então para a mamãe foi mais difícil. Para nós, tudo era festa. Estava quantos anos quando chegou aqui? 11 anos. 11 anos que eu cheguei aqui, porque eu fiquei em Londrina em 60 para acabar o estudo. E aí depois eu vim para cá era 61. Como que foi esse momento da sua infância até a sua juventude? Então, é que eu falo, na fazenda também tinha uma colônia. E tinha meus irmãos, que eram tudo menores. A fazenda tinha bastante gente, tinha bastante jovens. Então a gente vinha passear no Arapuá, vinha jogar queimada, porque na época era queimada. Nós vimos fazer a festa aqui no Arapuá. Aí era baile, era futebol e a gente sempre em grupo. Era o grupo sempre pequenininho, não, era grande. E mais tarde, com 13, 14 anos, eu vim com a mamãe, que tinha a escola municipal, para dar aula para os colonos e para o pessoal daqui do distrito. Que era com 13 anos você estava dando aula? Sim. E aí precisava, mamãe veio para dar aula e ela me trouxe para ajudar. Então eu ficava ajudando a dar aula também na escolinha. E isso nós vínhamos de carroça. Era uma distância de uns 4 quilômetros e vinha a colônia inteira, nós, tudo na onde que era essa escola? A escola é onde é o Hermes de Alcântara hoje. Antes era na estação, que era a escola que era a dona Zolira dava aula, que era para os ferroviários. Depois foi para a escola Hermes de Alcântara, que era uma máquina velha e que se comprou na época para fazer essa escola. E que depois transformou em realmente a escola municipal. Mas era na escola Hermes de Alcântara que dava aula. Você falou de máquina velha, muita história, máquina de arroz, né, que seu pai criou. Naquela época, o distrito de Arapuá tinha muita agricultura, né? Sim, muita agricultura, inclusive era despachado pelo trem. Era arroz, feijão, milho, café, mamona. E a máquina de arroz mais antiga era onde é hoje o centro rural. Ali era uma máquina velha. Depois veio essa máquina velha mais nova, que foi onde papai beneficiou muito arroz, aqui do lado de cá, do lado de cima. E muitos anos o pessoal comprava, tinha um armazém, eles compravam os alimentos ali e entregava depois, pagava aquela conta do ano com arroz, com feijão, com milho, com tudo que eles produziam. Como você começou a constituir família? Como que surgiu esse momento? O seu Zé ferroviário, dona Olívia, e morava na fazenda, na turma, e a gente começava a vir aqui, o Toninho Essa turma pro lado da Piaba, por onde que é? Não, a turma é do lado da estação. Ah, sim. Onde hoje mora a Sidoca, né? E aí nós começamos a conversar com o Toninho e tal, e acabou. Papai não queria que casasse, mas aí acabou casando. Eu então estava com 17 anos. Quando teve seu primeiro filho, como que foi? Foi difícil, mas eu tive muita ajuda de papai, de mamãe, da Joce, que já era uma mocinha e que gostava muito de criança. É um aprendizado. Cada filho é um aprendizado. E graças a Deus meus filhos não me davam trabalho. Trabalho normal. E a gente vai aprendendo. Junto com os filhos, a gente vai crescendo e vai aprendendo. Como que foi criar 3 filhos? Você estava com quantos anos quando você teve a Márcia? A Márcia tinha 25 anos.
É assim uma coisa assim gratificante, gostoso. Você olha aquela criança, acha graça e ao mesmo tempo você tem aquela preocupação: o que vai ser? Como vai ser? Será que vai se dar bem na vida? Será que não vai passar nervoso, não vai passar dificuldade? Então essa é a maior preocupação em ter filho. Muito diferente de avó e bisavó? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque os pais, eles têm a obrigação de criar os filhos. E os avós não, só de estragar. Então não tem, a gente ajuda tudo, mas a gente facilita muito para os netos. Sua diversão, você foi 3 mandatos como vereadora, mas você tinha alguma diversão ou era só trabalho mesmo? Não, eu sempre gostei muito de ler. O que eu tinha muito assim de diversão era isso, porque as outras coisas por dificuldade também. Para sair com 3 crianças também era difícil, apesar da gente sempre ter a ajuda dos pais, mas a diversão minha era ler, é o que eu mais gostava. Você gostava de cozinhar também? Para a família cheia, assim, bastante igual meus irmãos, que era sempre bom de comer, então eu gostava. Para pouca gente eu não gosto, porque eu acostumei. Muita gente na mesa. Falando de diversão, o que tinha de diversão no distrito de Arapuá até então, naquele momento que nem se falava em telefone nem internet, né? A diversão era se reunir, conversar com os amigos, ir na casa dos amigos, um baile de vez em quando. Quando tinha futebol era uma festa. O centro rural, que nas reuniões também era uma festa. E isso era a diversão que nós tínhamos aqui, e ver o trem. Uma das maiores diversões era ver o trem chegando e partindo. Lembrando que o Centro Rural foi o local onde existiu o primeiro cinema da região, né? Sim, esse cinema era uma história interessante, que o papai começou a trazer filmes de São Paulo, vinha despachado, e era para passar sábado e domingo. Mas o pessoal gostava tanto que eles queriam que na quarta-feira já passasse filme. Passasse quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, o mesmo filme. E às vezes vinham mais séries. E essas séries você esperava uma semana para você saber o desenrolar da ação na próxima semana. Mas era assim, as cadeiras de madeira não eram confortáveis, mas o cinema lotava. Era uma festa realmente. O pessoal gostava muito, as crianças se divertiam muito. Era uma diversão. E o que te levou para a política? Então, quando foi em 85, meu pai teve um problema de saúde e veio a falecer. E a família não, na verdade o pessoal do partido político, que era o PDS na época, pediu que saísse alguém da família para candidato. E eles queriam que fosse mamãe, só que mamãe estava muito abalada pela morte dele. E aí começou a se pensar em um irmão, em outro, mas não conseguiu, porque todos tinham um problema que não podia por causa de um motivo ou outro. E chegou-se ao Toninho, que era Toninho Bernardo, que era meu marido. E aí disseram: não, mas o Toninho não serve, porque o Toninho ele não tem tranim. E aí Toninho disse: se tem que ser um político, então que seja Sueli. E eu acabei ficando, sem nunca ter falado que eu queria ser, e fui ficando. E fiquei por 3 mandatos e fiquei vereadora no Arapuá, representando e seguindo a linha de papai, e graças a Deus consegui muitas benfeitorias para cá. O que foi ser vereador naquela época para você? Olha, foi uma coisa assim muito difícil, uma que eu era muito tímida, eu não conseguia me expressar direito, e foi difícil porque era um aprendizado constante, mas eu tive grandes pessoas que me ajudaram na Câmara, e a gente também foi indo, acompanhava muito a política de papai, e fomos acompanhando e fomos desenvolvendo, e graças a Deus fizemos um trabalho bom. O que você trouxe de benefício durante esses 3 mandatos para o distrito?
Olha, mais assim de que você achou de maior valor para o distrito? Começando pelo campo de futebol, né? Que nós tínhamos campo de futebol, o pessoal jogava bola, o pessoal aqui sempre gostou muito de futebol e era a única diversão que tinha, mas um dos maiores feitos foi o campo de futebol, alambrado, gramado, com a ajuda da comunidade, de passagem. O hospital, que na época o Miguel Tabox quis fazer um hospital em Arapuá, um hospital e maternidade, e ele não só fez o prédio, mas ele equipou o prédio com tudo isso. Só que o problema era a lei que não permitia que pudesse fazer parto, que não se pudesse fazer um monte de coisa e que virou hoje uma UBS. Mas uma das coisas mais interessantes para o Arapuá foi esse mini hospital que hoje é UBS. E outra coisa também é a Clínica da Mulher, que foi logo depois, veio para completar essa situação na saúde. E um dos maiores feitos que eu acho que foi conseguido aqui foi os 4 quilômetros da entrada do BR-262 até o distrito. Que na época nós fomos conversar com o Pedro Oceano e ele diz, olha, eu me lembro como se fosse hoje, se eu não fizer para Arapuá, eu não faço para lugar nenhum. E ele fez esses 4 quilômetros, por sinal, muito bem feito. Então eu acho assim, porque no estado de São Paulo, todo lugarzinho tem asfalto. Aqui no Mato Grosso do Sul, ainda não existia isso. E o Arapuá, por ser um distrito, conseguiu 4 quilômetros de asfalto. Esse foi um dos maiores feitos também. Outra coisa que nós conseguimos, na época era uma dificuldade para ter policial aqui em Arapuá, porque eles não tinham onde ficar, nós conseguimos as casas dos policiais, que hoje servem para a prefeitura. Conseguimos a obra de compensação do gasoduto, que teve que deixar um dinheiro para onde foi mais impactado, que foi no distrito, e eles deram esse dinheiro para fazer o centro comunitário de Arapuá, que hoje se encontra ali. Também pontes que nós conseguimos que os prefeitos fizessem, estrada mais ou menos, porque a dificuldade era muito grande, que tivemos que pedir ajuda para as pessoas sitiantes, para fazendeiro, para poder conseguir arrumar a estrada. E ônibus escolar, que na época que não tinha, era só uma Kombi. E essas coisas assim que é necessário para o distrito e que nós fomos conseguindo com todos os prefeitos da época. O distrito desenvolveu muito com a passagem do gasoduto, né? Você lembra bem dessa época? Sim, o gasoduto deu muito emprego bom para o pessoal daqui e ajudou muito, desenvolveu muito o distrito. Foi uma época áurea e eu sempre falo que nós vivemos em ciclos, que é a pecuária, depois a agricultura, depois do bicho da seda, teve esse período do gasoduto e hoje nós voltamos para a pecuária e junto o eucalipto. Política para você? Um aprendizado assim, é gratificante, porque você tem a oportunidade de fazer as coisas para as pessoas, de ajudar as pessoas e orientar as pessoas, mostrar onde pode ir, onde não deve, o que tem que fazer, ir atrás do prefeito para resolver e solucionar o problema do distrito. É uma coisa assim, como se fosse criar um filho, ver o filho crescer e dar frutos, e é uma coisa assim que me marcou muito. Tem muitas pessoas que acham que a política é um meio de vida, um meio de desvio. O que você pode falar sobre isso? Eu digo que a política é feita com amor e dedicação. Agora tem pessoas que elas se desviam, mas eu não vou entrar nesse mérito, porque meu pai foi um cara que trabalhou dedicado. Ele não tinha tempo, não tinha hora, não tinha desculpa, era para trabalhar para a população. E nós que fomos, nós não ficamos no lugar dele, nós tivemos que acompanhar
o lugar dele deixado por ele, nós tivemos que fazer o melhor. E a preocupação maior era honrar o nome dele e honrar o nome da família, porque ele sempre foi um homem honrado, sempre de pensar na união, de unir as pessoas. Ele sempre pensou nisso e nós fizemos a mesma coisa e com mais dificuldade, porque às vezes os prefeitos ajudam, às vezes eles têm outros interesses para ajudar, tem outras pessoas para ajudar, mas a gente acredita que foi bem porque conseguimos muitas coisas, queríamos muito mais. Seu mandato, você passou uma grande dificuldade, né, na gestão do Batiston, onde funcionários ficaram até quase um ano sem receber. Você lembra um pouco desse momento? Lembro porque foi muito difícil, nós tivemos muita dificuldade aqui, nós tivemos dificuldade com a ambulância, nós tivemos dificuldade com médico que não recebiam e para eles continuarem vindo a gente teve que ajudar. Então era assim, é que eu falo, cada prefeito é uma situação, cada prefeito é um período, cada prefeito é um jeito e cada prefeito pensa, né, em fazer um melhor para determinado setor. Então a gente tem que estar sempre cobrando, mostrando as soluções para os prefeitos ajudar a gente. Miguel Taboques, como que era sua convivência vereadora e com o prefeito Miguel Taboques? Olha, o Miguel Taboques, eu digo sempre isso, foi um dos melhores prefeitos que Arapuá teve. Porque ele era um cara que você chegava lá, ele não tinha tempo ruim com ele. Você falava assim, vou fazer, ia fazer. Se ele falasse não tem jeito, você podia procurar outra solução. Mas sempre foi um homem assim, para mim o pessoal dizia que ele era nervoso, eu nunca vi. Ele me respeitou muito, a gente sempre tratou ele muito bem e ele fez muita coisa para o distrito. Inclusive o hospital foi feito na época dele. Se você fosse vereadora nessa gestão agora, que o Ângelo Guerreiro está tentando chegar ao Miguel Taboques, né? Está quase lá já. O que você acha que seria de bom hoje com esse desenvolvimento que Três Lagoas está sendo uma das cidades assim, mais desenvolvidas do estado hoje? Olha, o Guerreiro tem surpreendido a cada dia mais. Só que pra gente que conheceu o Guerreiro, na época que ele mexia com os rodeiozinhos dele, e que a gente via ele chegando e ele tomava conta de tudo, ele não tinha esse negócio de ficar só mandando, ele fazia as coisas, corria atrás, então não foi tanta surpresa assim. A maior surpresa é o volume de obras que ele tem conseguido fazer. E isso, você vê isso no Arapuá, você tem visto isso nas estradas rurais, que para nós era a maior dificuldade. Você tem visto isso, nós temos visto e o trabalho que ele tem sido feito na saúde, na educação. Então, para nós é uma surpresa. O que eu gostaria que o Guerreiro olhasse com mais, e eu acho um pouco difícil, porque todos os outros prefeitos não conseguiram, era que tivesse uma situação de trazer alguma coisa para Arapuá, para não deixar o resto da população ir embora. Apesar de hoje estar vindo muita gente de fora por causa do lugar sossegado, o lugar é bom, mas o que nós queríamos que tivesse, que nós sonhamos ainda hoje, é que o prefeito pudesse, de alguma forma, trazer emprego, principalmente para as mulheres. Que você deixa aí a família para você hoje? O que ela é? Tudo. Minha família é tudo e sempre foi meu esteio, continua sendo. São pessoas que se destacaram onde eles estiveram, onde eles trabalharam, exemplo para a gente. E eu sempre falo isso, que o exemplo deles leva a gente também a mostrar o serviço, mostrar a dedicação. Mamãe é uma fortaleza, a gente se espelha muito nela porque é uma pessoa que ela é dedicada, ela é companheira, ela tem
uma qualidade de simpatia, de empatia com a população que a gente procura se espelhar. E tantos outros, né? Todos os meus irmãos, eles são, aonde o serviço deles, tem essa empatia. E isso é um orgulho para nós. Três Lagoas e Arapuá para você? Olha, o Arapuá é minha casa, né? Três Lagoas, onde meus filhos vivem. É uma cidade pujante, com uma coisa que eu acho assim e o prefeito está fazendo isso, aquelas coisas antigas, aqueles monumentos antigos que ele está restaurando, que era sempre um sonho, porque nós não vivemos do presente só, nós vivemos também do passado. Sem o passado não existe futuro, e ele está olhando isso. E eu admiro ainda o prefeito ainda muito mais por conta disso, porque ele está fazendo, ele está restaurando, ele está trabalhando. Então Três Lagoas hoje é considerada minha cidade, porque eu moro aqui há tantos anos, é o meu ganha-pão, é onde eu me diverto, onde eu vou visitar minha família. Três Lagoas é tudo. Uma mulher na política que você admira? Olha, eu admiro a Simone Tebet. As pessoas às vezes acham que a Simone teria que continuar no Senado fazendo o que ela faria na prefeitura. Não é. Só que hoje ela representa o nosso estado. É uma senadora. Então eu tenho muito orgulho dessa mulher. Sua vida, o que você, durante todo esse trajeto, o que ficou faltando para você, ou não ficou faltando nada? Foi completo? Olha, se falar assim que está faltando alguma coisa, eu vou mentir. Não. Eu tenho tudo, graças a Deus, sempre tive. Sempre tive muita sorte. Então eu acho que, para mim, é 10. Deixa uma mensagem aí para a população, né? Que na verdade é uma data comemorada também a população, que não só os que estão neste momento, mas os que passaram pelo distrito de Arapuá. Sem dúvida nenhuma, o distrito de Arapuá hoje é o que é conhecido, é bem visto, é por conta dessa população que esteve aqui em Arapuá, e eu não vou citar nome, porque a gente acaba esquecendo, são pessoas tão importantes, pessoas que fizeram parte da nossa família, pessoas que juntaram como se fosse da família, e a gente só tem a agradecer essas pessoas que passaram por aqui e que deixaram o pedacinho deles aqui no distrito de Arapuá, com construções, com benfeitorias, com amor, com dedicação, e que o Arapuá continue dessa maneira, unido, as pessoas se unindo, se dedicando, e que nós possamos comemorar muitos anos mais.